Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha, do Claudinha Festas, e hoje eu vim trazer como que eu fiz a massa desses bolos, gente. Uma massa grande, mas infelizmente eu errei na massa, né? Eu esqueci de pôr a manteiga, a margarina, mas graças a Deus deu tudo certo. Tava um calor enorme aqui no Rio de Janeiro. Nesse dia tava batendo a sensação térmica aí de quase 60 graus. Então eu decidi não colocar outra massa no fogo, no forno, né? Porque a massa que eu fiz, eu vi que dava pra fazer. Eu fiz o bolo de andar morrendo de medo, mas graças a Deus deu pra fazer. Então a massa, gente, eu coloquei aí 3 medidas, tá? 3 medidas da massa que eu uso pro tabuleiro. Então eu fiz 3 tabuleiros, coloquei 3 medidas de massa, depois eu fiz mais 3 e coloquei mais 3 medidas de massa, tá? Esse bolo foi um bolo para formatura do meu filho, né? Ele se formou aí em bombeiro civil, né? Tem ele e o Juninho também, né? Que é bombeiro mirim. E meu filho se formou aí em bombeiro civil. Então eu comecei essas massas porque eu falei aí que eu ia dar o bolo, né, de presente. Porém, seria um bolo para aproximadamente aí umas 50, 60 pessoas. Eu achei que só ia ter esse bolo, mas lá no evento teve mais bolos, né? Teve aqueles bolinhos de mercado, aqueles bolinhos, o bolinho que eu gosto, né? Então eu fiquei com medo, então eu assei mais uma massa. Ia ser somente o de andar, então eu decidi também fazer o de corte, tá? Então, na minha massa, eu coloquei 10 ovos, são 9, né? Que são 3 massas, 3 para cada base. Mas aí eu coloquei 10 porque esse ovo tava bem pequenininho, tá? Então, eu coloquei, vamos supor que eu tenha colocado 9, tá, gente? Eu coloquei um a mais porque o ovo tava menor, tá? Então, eu coloquei 9 ovos. Coloquei 3 medidas de uma xícara e meia, medindo ali pelo copo medidor, tá, gente? Medindo pelo copo medidor de uma xícara e meia de açúcar, foram 3 medidas. 3 medidas também de 3/4 de leite, tá? Também 3 medidas. 3 medidas também de uma xícara e meia de farinha de trigo, 3 colheres de fermento. São 9 colheres, meia colher, tá, gente? Não é muito cheia não, de margarina. E eu faço desse jeitinho aí, eu bato o ovo com açúcar, deixei ali batendo. E fui ali separar o restante dos ingredientes, mas eu só comecei a separar o restante dos ingredientes quando eu vi que o meu ovo com açúcar já tava assim, bem clarinho, bem batido, tá? Aí eu coloquei 3 medidas de 3/4 de leite na leiteirinha, 6, são 2 para cada medida, 6 colheres de margarina, tá? Eu tô usando a margarina, 3 colheres de baunilha, tá? E depois eu vou levar essa misturinha no fogo. Enquanto a misturinha tá ali no fogo, o ovo tá batendo, eu vou aproveitar e vou untar, gente, o tabuleiro. Eu unto com desmoldante caseiro, tá? Eu já tenho a receitinha aqui no canal do desmoldante caseiro. Untei ali, separei todos os meus ingredientes, vou untar a forma e vou mostrar pra vocês aí a forma que eu ia fazer somente o de andar, mas a gente ficou com medo de ser pouco bolo, né? Então eu acabei fazendo mais um de corte. Essa medida que eu tô fazendo de 3, eu vou explicar agora por que eu assei essa quantidade toda de massa. Porque essa medida aí, só uma medida dessa, ela dá para 2 tabuleiros, como eu falo, né? Eu uso 2 tabuleiros, mas eu faço um bolo só, tá? Eu só divido em 2 para o tempo de preparo ser mais rápido, para não correr o risco do meu bolo ficar cru, essas coisas todas. Então, eu divido a massa em 2 tabuleiros. A quantidade dessa receita aí, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu consigo assar com ela 2 tabuleiros de 15 centímetros de diâmetro e 2 tabuleiros de 20 centímetros de diâmetro. Eu vou mostrar aí pra vocês, tá? Só que como a gente teve aquele medo, né, do bolo não dar para todo mundo, eu acabei dividindo essa receita em 3 partes. Eu assei uma de 15 centímetros, uma de 20 centímetros e a outra nesse tabuleiro retangular, que se não me engano é 30 por 25. Não, é 30 por 20, 22, por aí.
Então, essa massa, ela rende esses 4 tabuleiros de bolo, tá? Totalizando 2, tá, gente? Então, eu só divido a massa em 2 de 15 e 2 de 20. Como eu precisei, a gente ficou com aquele medo danado de não dar, então eu utilizei 3 tabuleiros, 3 formas, tá bom? E depois eu assei a mesma quantidade para totalizar aí a quantidade de 6 tabuleiros de bolo. Então, nessa primeira massa, gente, ficou tudo tranquilo. Fui ali, coloquei o leite, a manteiga, fiz tudo certinho, tudo direitinho. Mas, na segunda vez, porque tava tudo programado para mim fazer só o bolo de andar, tá? Que parte, esse bolo, ele parte aproximadamente 40 fatias, tá? O de 15 e o de 20, né, de andar. Como o meu bolo é alto, ele parte aproximadamente aí 40 fatias, é isso, 40 fatias. Mas como eu tive que fazer um a mais, né, porque a gente ficou com medo de não dar, então tive que fazer mais uma massa. Gente, só que no calor, gente, tava um calor, mais um calor. A minha casa é de telha. Tava bem, bem quente, assim. Esse foi um dos motivos que me fez desistir do meu trabalho, né? Desistir de pegar a encomenda, porque aqui em casa é muito, muito quente. Tem um largo na frente da minha casa, o vapor, minha casa fica de frente para esse largo, né? Minha casa é no alto. Minha casa também é de telha. Então fica um calor tão grande, aquele abafado do asfalto, ele sobe todo para dentro de casa, estava muito, muito quente. Eu vou mostrar para vocês aí o termômetro, né? Que eu tenho um reloginho aqui que tem termômetro. E tava batendo aí aproximadamente 40 graus, quase 41 graus. Eu vou mostrar para vocês aí. Só que dentro de casa, gente, e a sensação térmica tava muito, muito, muito quente. Ainda com o forno ligado, mexendo o recheio. Nesse momento aí eu já estava com o forno ligado, porque a gente precisa acender o forno, né? Pré-aquecer o nosso forno. Então, nesse momento aí a gente já tava mexendo o recheio, já tava com o forno ligado. Então, assim, o calor tava insuportável. Tanto que o bolo de 15 centímetros de diâmetro, eu deixei o tempo certinho. E o bolo queimou, gente, ele queimou. Eu deixei o tempo certinho, entre 30 e 35 minutos. Às vezes eu asso essa massa até em 40 minutos, né? Em forno aí pré-aquecido a 180 graus. Então, eu fiz do jeitinho que eu costumo fazer. E o bolo de 15 centímetros de diâmetro ficou o mesmo tempo no forno e o bolo acabou queimando, tá? Gente, porque o calor tava demais e eu decidi não fazer outra massa, gente, porque eu não ia aguentar. O nível de estresse quando a gente trabalha no calor é muito grande. Então, eu fazendo esse bolo, eu ficava imaginando o tempo inteiro, gente, se fosse encomenda, né? Se eu tivesse esses dias de calor aqui no Rio de Janeiro, se eu tivesse trabalhando com encomenda, gente, tadinha, eu ia passar mal, assim. E teve, é claro, outros dias de calor, né? Mas aí a gente já tá ali no automático, né? E a gente vai fazendo, a gente não percebe tanto calor. O ar-condicionado, né? Eu comprei um ar-condicionado assim, de segunda mão, coloquei no quarto, mas não tava dando vazão. Ele desarmava o tempo inteiro, então não estava adiantando nada, nem eu ir lá pro quarto pegar uma fresquinha, me refrescar e voltar para a cozinha para fazer bolo, encomenda, essas coisas, não estava dando vazão e estava muito quente. Então, eu fazendo esse bolo aí, eu percebi, gente, quanto é o sofrido, né? Quem não tem a cozinha climatizada, como eu, quem trabalha em casa, casas de telha, onde é muito calor, muito quente, eu fiquei imaginando, gente, que brabo que é, né? Porque fica muito calor, assim, a gente trabalha no nosso limite mesmo, né? E muitas das vezes as pessoas não dão valor, né? Tanto na parte financeira, né? Ou quanto também no transporte, que a gente tem todo esse trabalho, todo esse carinho, todo esse capricho. Aí a pessoa, o cliente levava lá o bolo de qualquer jeito, e a culpa é nossa, entendeu? Então, assim, muitas das coisas fizeram eu desistir de fazer bolo.
E nesse bolo aí, e justamente foi no domingo agora que passou, né, a formatura dele, eu fiquei imaginando, eu falei assim, amanhã, eu falei, quando eu comprei o material, eu falei assim, eu vou voltar a trabalhar com bolo, então amanhã eu vou postar esse bolo aqui, e na segunda-feira eu volto e retorno a trabalhar com bolo com os meus clientes, porque eu ainda tenho todos eles, né, e eles ficam super ansiosos para eu poder voltar. Só que foi tão cansativo, gente, tão quente, tão estressante, tão intenso que eu falei, gente, não dá, não sei quanto, não sei como que eu consegui ficar aí, né, 10 ou mais de 10 anos trabalhando com bolo, com essa cozinha nesse calor, com menino com tudo estressando, então eu decidi realmente que eu não vou voltar mais, eu vou ficar com um videozinho aqui do canal mesmo, né, e também vou fazer aqui, né, como eu disse, né, teve uma moça que colocou, mas é bom você fazer o vídeo pro canal, continuar com as encomendas, que aí você tem conteúdo. Gente, aqui no meu quintal é festa o ano inteiro, né? Então, assim, é bastante casa no quintal, a família é bem grande. Então, todo mês a gente tem aí um bolinho que a gente faz. Tô mostrando aí pra vocês, ó, o meu recheio. Gente, mostrando pra vocês aí, ó, pra quem não viu ainda o vídeo, ó, o recheio que a gente faz, ele não pinga, né? Ele não te queima toda. Então, já tem um videozinho de como fazer o recheio sem aquele pinga-pinga. Eu já tenho esse videozinho aqui no canal, tá? Então, como eu ia dizendo, né, vou continuar fazendo a decoração de bolo aqui. Eu já comprei, já tenho no canal a decoração de bolo com bolo fake, né, para ajudar na decoração, né, a vocês aqui, né, mas eu não vou parar com o canal não. Gente, essa aí, ó, é a primeira massa, essas 3 primeiras massas onde eu tô colocando a mão aí. Essa daí é a que eu esqueci de pôr a manteiga. Afundou porque eu tirei do forno antes, né? Mas eu vou mostrar pra vocês aí como que eu fiz a montagem desse bolo. Eu fiz assim mesmo, tô mostrando pra vocês aí, ó, que era 1h da tarde, 40 graus, mas a sensação térmica tava bem quente, gente, bem quente. Então, nesse momento aí eu falei, gente, impossível de colocar outro bolo no forno. Eu não sei se vai aguentar o bolo de andar, mas estava extremamente impossível, porque o calor estava enorme. Eu falei, eu vou dar um jeitinho com esse bolo aqui, entreguei nas mãos de Deus. É que ele entrega nas mãos de Deus e vai? Então, entreguei nas mãos de Deus e fui. Fiz o bolo de andar e graças a Deus, gente. Eu vou mostrar no próximo vídeo, eu não vou mostrar nesse não, tá? Mas eu vou mostrar no próximo vídeo que deu tudo certo. Tava queimado, vocês estão vendo aí, queimaram os 2 de 15 centímetros de diâmetro, os 2 menores queimaram o tempo certinho que eu deixo, vocês podem perceber aí, ó, que na parte de cima eles estão coradinhos e iguais, né? Mas acabou queimando, porque eu só tiro quando ele tá ali, ó, bem douradinho, bem coradinho ali na parte de cima. Tá, gente? Então, eu vou começar aí a montagem do meu bolo. Vou rapar aí, né, esse queimado, porque eu falei, não, impossível fazer outro bolo, mas eu vou rapar ele todo. Vou rapar tanto ali na parte de baixo também, quanto nas laterais, só para não dar o gostinho. As laterais, gente, aqui pelo vídeo vocês vão ver que tá bem escurinha, né? Mas não tava assim, não. Acho que é a luz aqui, a iluminação que não ajuda tanto, né? Mas não tava tão escuro assim, não. Mas aí eu vou rapando ali, tirando a parte que tava mais douradinha, né? Mais escurinha, vou tirando ali. E agora eu vou, depois que tirar, eu vou rechear o meu bolo. Gente, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Gente, esse vídeo aqui, ó, se aconteceu isso com o seu bolo, do seu bolo afundar, gente, esse aí tá sem manteiga, tá sem a margarina, né? Mas deu certo também, tá vendo? É minha massa. Essa massa a gente já tem aqui no canal. A gente já tem receitinha dessa massa aqui no canal. A gente já tem... eu já fiz essa massa aqui no canal várias vezes, tá? Eu vou deixar a descrição dessa massa, dessa quantidade que eu usei, né, aqui na descrição do vídeo, mas a gente já tem ela aí pro bolo de 15 centímetros de diâmetro. Então, eu só dobro a receita, tá, gente?
Para o bolo de 15 centímetros de diâmetro, eu faço uma receita. Para o bolo de 20 centímetros de diâmetro, eu faço 2 receitas. E a de 30 centímetros de diâmetro, eu uso essa base aí, que é de 3 receitas. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Feito isso, gente, não deu tempo não botei na geladeira esperar esfriar bem o recheio, tá? Ele ainda tava bem molinho, ele ainda vai pegar mais consistência, mas fui ali, ó, eu vou partir como eu digo, né? O meu bolo, ele acompanha 5 camadas de massa, não, 6 camadas de massa e 5 camadas de recheio. Então, um bolo eu parto em 3, tá? Então, vai me dar aí 6 camadas de massa. Então, como eu dividi a minha massa em 2 tabuleiros, eu vou ficar aí com 6 discos de massa. Tirei aquela capinha ali de cima, gente, porque eu vou usar para emendar o bolo que ficou fundo, tá? Mas eu deixei ela ali separadinha, tá? Então, eu vou aí, ó, cortando. Eu decidi pegar a base que eu tinha, a primeira base da massa, onde eu coloquei a margarina, eu decidi deixar ela embaixo, e essa aqui eu esqueci de colocar a margarina, deixar ela em cima. Gente, não sei que foi o calor esquentou meu quengo, porque eu não sei que loucura é essa de eu não colocar a manteiga, a margarina na massa. Gente, quando eu coloquei a massa no forno, que eu lembrei, isso parece que isso só acontece depois, né? Que eu lembrei, eu falei, meu Deus do céu, que merda, que meleca que eu fiz, gente. Eu experimentando a massa, eu falei, gente, tá normal. Aí eu falei, gente, será que eu coloquei? Esqueci que eu coloquei, gente, mas na minha cabeça tá até hoje que eu não coloquei. O calor esquentou meu quengo, a telha aqui, pra piorar, a telha é baixa, gente. Eu com o ventilador aí em cima de mim, mais um bafo quente, mais quente, meu Deus do céu, muito calor, muito calor. Mas fez calor no Brasil todo, né, gente? A onda de calor foi realmente, dessa vez foi de verdade, cara, tava muito quente. Então, eu agora molhei ali, né? Vamos voltar lá pro bolo, gente. Porque tem vídeo aqui, hoje, esse vídeo tá um pouquinho longo, né? Pra mim ir conversando aí com vocês. Então, fiz agora ali, ó, mexi o meu recheio. Vocês podem ver que o recheio ainda tá bem molinho. Eu fiz um recheio de ninho e o outro recheio de brigadeiro. Tá vendo? Então, eu tô usando aí o bolo de 15 centímetros de diâmetro, que eu começo aí pelo pequeno, tá? Pelo menor, quando eu faço bolo de andar. Quando eu faço muitos bolos, eu sempre começo pelo bolo menor, tá? Então, coloquei ali uma camadinha de brigadeiro, uma camadinha de massa, umedeci. Essa caldinha que eu tô utilizando aí é lá prontinha, que é leite e leite condensado, tá? Então, eu vou molhando ali o bolo bem molhadinho e vou intercalando aí a camada de recheio, tá? Eu gosto sempre de colocar, quando eu trabalho com recheio de cor escura, brigadeiro, doce de leite, um recheio que não seja clarinho, eu gosto de colocar sempre, são 5 camadas, né? Então, eu sempre gosto de colocar 3 recheio escuro e 2 recheio claro, tá, gente? A não ser que o seu recheio seja aquele recheio de mousse que eu sempre faço, bem clarinho. A mousse de ninho, ele é bem clarinho, então aparece bastante ali o recheio. Quando o recheio é de ninho, desse jeitinho que eu tô fazendo aí, vocês podem ver aí que o recheio de ninho, ele fica basicamente, como eu trabalho com a massa de baunilha, o recheio de ninho, né, ele puro, sem ser a mousse, ele fica na cor da massa, né? Então, na hora de comer, é claro que a gente come e a gente sente, mas na hora de fazer o corte, eu acho que o bolo fica muito pálido. Então, por isso, quando eu faço o bolo assim, né, eu sempre procuro colocar o recheio que é mais escuro, que não é da cor da massa. Eu procuro colocar aí 3 camadas de recheio escuro e 2 camadas de recheio mais claro, tá, gente? Então, feito isso, molhei ali meu bolo, vou colocar o acetato e passar ali a fita durex. Aqui, gente, eu tava na luta com a fita durex, porque eu gosto de usar, né? Aquela fita larga,
Só que aqui, como eu não tô mais trabalhando com bolo, então eu nem comprei, né? Eu tinha desse do pequenininho aí, mas esse pequenininho é uma luta, gente, não gruda nada. Mas aí depois eu vou colocar aí, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas depois eu vou colocar o elástico, aí vai conseguir segurar, ele vai estar bem firmezinho. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como que ficou, como que eu fiz a decoração, a gente transportou. Lá deu gente a peça, tinha bastante coisa pra comer, gente, foi lindo. A mãe, a gente que é mãe, a gente fica toda boba, né? Então eu só fiz foi chorar, gente. Eu nem consegui gravar direito, né? Mas no próximo vídeo eu vou mostrar aí os alunos, o professor, vou mostrar as fotos que a gente tirou lá, né? Com a família. Vai ter outra formatura, né, de encerramento. Então eu não vou fazer o bolo, né, para muita gente, porque vai ser num espaço enorme, né, vai ser todos os polos do bombeiro da PC Fire, mas eu vou fazer aqui uma reuniãozinha em casa para ele aí, de encerramento de formatura. Então vai ter outro bolinho do bombeiro, se eu não me engano já tem 2 ou 3, né, gente? Esse vai ser o 3º ou 4º, gente. Então do jeitinho que vocês viram aí, tá vendo? Do jeito que eu prenso, fui ali, ó. A minha cake board, gente, é de 15 centímetros de diâmetro, tá? Porém, gente, eu tive que comprar, eu comprei achando que ia, na verdade eu comprei uma maiorzinha, né, para colocar o vidro em cima. E não, comprei essa daí para colocar o vidro em cima e uma de 20 centímetros para colocar esse bolo aí, tá? Só que esse de 15, essa cake board de 15 centímetros de altura não deu no vidro, então eu tive que fazer a troca. Aí no caminho, graças a Deus, eu consegui, que foi de manhã, né? Eu consegui encontrar um lugarzinho aberto aqui perto de casa, né? Uma lojinha de festa que sempre abre aqui perto de casa, e eu consegui comprar um pratinho um pouquinho maior para poder colocar esse bolo aí para dar apoio, tá, gente? Mas eu vou mostrar tudinho para vocês. E agora eu tô recheando aí o bolo de 20 centímetros, é desse jeitinho aí, tá vendo? Eu corto, cada massa eu corto em 3, e assim eu tenho aí 6 discos de massa e 5 camadas de recheio. Mas eu vou mostrar aí pra vocês agora no próximo, né, que foi o bolo que afundou. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Eu cortei em 3, gente, ó, e tirei ali a capinha de cima, estão vendo aí? Ó, ficou 3 pedacinhos ali. A parte do fundo do tabuleiro, eu sempre deixo uma pra baixo e outra pra cima, tá? Então, vou cortar esse daí agora, ó. Esse daí foi o que eu não coloquei a margarina, que eu esqueci. E, pelo visto, também acabei esquecendo de deixar ele assar, né? Acabei tirando antes, com medo aí de queimar. Então, eu cortei ali também, ó, em 3 discos de massa. Porém, um disco de massa ali vai ficar com um buraco enorme, gente. Então, aquela capinha que eu tirei de cima, eu vou conseguir preencher. Gente, não é bom preencher ele com um buraco, tá? Vou tascar recheio aqui e vai dar certo. Gente, não é bom, porque o bolo ele pode pesar bastante aquele meio ali e ele pode acabar estufando. Então, eu vou mostrar pra vocês aí, ó, o buraco que ficou, ó. Tá vendo aí? Então, vou mostrar pra vocês como que eu vou resolver esse problema aí. Então, eu vou começar aí a montagem do bolo, ó. Coloquei ali uma parte, vou umedecer. Não precisa ter medo de umedecer não, tá, gente? Quando a massa é amanteigada, não precisa ter medo de umedecer não. Ele pode ficar bem molhadinho, tá? Eu umedeci pouco, né? Diferente do que eu umedeço os outros do bolo. Eu umedeci pouco por conta da gordura, né? Que não foi no bolo, da margarina, que eu acabei esquecendo de colocar. Então, eu umedeci pouco. Deixei ele molhadinho, mas umedeci pouco, tá, gente? Então, eu vou pegar aí, ó, vou separar, peguei ele uma parte com furinho menor, vou pegar um pedacinho ali, ó, de massa ali do topinho, né, do bolo que eu tirei, e vou umedecer também. Gente, se eu não colocar esse pedacinho de massa, o que que acontece? Se eu ir lá pastar recheio, colocar bastante recheio ali, ele não vai segurar. Então, ele pode ser que ele estufe bastante, né? Que o peso dele seja
dependendo do recheio, porque tem recheio que é bem pesado, igual esse de ninho e de brigadeiro, então ele pode acabar estufando muito, tá? E o recheio também, gente, ele precisa estar aí bem resistente, em ponto certinho de recheio, tá? Ele não pode estar muito mole. Vocês estão vendo aí o recheio que ele tá um pouquinho mole, ele fica mais resistente. É porque ele ainda tá morno, tá? Ele não gelou o suficiente e a mesa ali tava fervendo, gente. A mesa tava pegando fogo. Então, eu tava aquecendo ele mais ainda, por isso que ele tá molinho. Mas depois o bolo ele vai pra geladeira. Eu vou fazer a decoração desse bolo gelado, né? Com 24 horas de antecedência. 24, né? Eu fiz num dia, vou decorar no outro. Eu fiz no sábado, né? E vou estar decorando ele no domingo. Decorei esse bolo no domingo, 5 horas da manhã, porque o evento era para 8. Então, eu comecei a decoração desse bolo 5 horas, pra gente sair de casa, conseguir sair de casa aí às 7 da manhã. Então, peguei ali, ó, tá vendo? O buraco que tinha, ó, e tapei. Gente, se eu colocasse mais recheio, essa parte aí que eu tô falando, mais recheio aí pra poder tapar esse buraco, pensando, vou tapar o buraco com recheio porque vai ficar bem recheadinho, todo mundo vai gostar. Gente, não vai dar certo, tá? O recheio, ele é pesado, a massa, você tem que lembrar que é uma massa fofinha, molhadinha, né? E bem sensível, então você não pode pegar e colocar muito recheio. Eu não sei se for para você aí para dentro de casa, para você comer aí lanchinho da tarde, e aí é diferente, tá? Agora, para decoração, para transporte, para cliente, a gente precisa resolver aquele buraquinho ali, porque senão ele pode abrir ali com a quantidade de recheio, ele pode estufar, abrir ali no meio do transporte mesmo, tá bom? Então, fiz isso, agora eu vou colocar meu acetato. Esse é o jeitinho que eu prenso meus bolos por aqui. Abracei ali o bolo, gente, porque o acetato que eu peguei tava bem justinho, então eu tive que abraçar ali o bolo e coloquei aí, não vai dar pra ver no vídeo, mas eu coloquei bastante elástico, coloquei bastante elástico para esse acetato não sair do lugar e o bolo não estufar, porque conforme ele vai para a geladeira, eu vou aguardar, né, de um dia para o outro, então ele vai se acomodando ali, tanto no acetato. Eu gosto de fazer desse jeito porque o bolo fica alto, mas quando você faz aí no próprio tabuleiro, né, na própria forma de bolo onde você assa o bolo, então ele vai pegando ali, ele vai inchando, né? Inchando e se acomodando dentro da forma, dentro do acetato. E ele precisa aí estar bem retinho para quando você for fazer sua decoração, ele também não ficar torto, tá? Então, também precisa ter muito cuidado aí com o acetato. Então, agora eu vou rechear aí o meu bolo de corte. Eu coloquei um papelzinho, um plástico, né? Na parte de baixo do tabuleiro, umedeci ali, né, para ele grudar na parte de baixo. E também, gente, vocês estão vendo aí que o meu tabuleiro, minha forma de bolo, o bolo de corte, gente, eu sempre prenso ele na própria forma, tá? Porque eu não uso aqui cake boards para bolo de corte. Eu utilizo pratinho descartável para bolo, aquelezinho de alumínio, de papelão, e utilizo também a embalagem para viagem. Então, eu não utilizo cake boards, né? E então eu prenso esse bolo de corte, sempre eu prenso no próprio tabuleiro. Só que o meu tabuleiro, ele é bem pequenininho, né? Então, desse jeitinho aí que eu faço. Eu coloco ali um plástico na parte de baixo para na hora de soltar o bolo, né? Que eu virar o bolo ao contrário para colocar no pratinho de bolo, para ele não criar vácuo, né? Então, tem muita gente que faz o bolo no tabuleiro e quando vai soltar o bolo ali da forma, o bolo gruda, né? Ele fica ali, você fica um tempão ali balançando o tabuleiro e o bolo fica grudado, ele cria um vácuo nele. Então, para isso também não acontecer, coloca um papelzinho, corta um plástico, papel não, gente, um plástico,
né, para ele não criar esse vácuo, para você conseguir virar seu bolo, ou virar, né, o seu bolo e o seu bolo sair ali bem certinho e não criar aquele vácuo, tá? Então, coloquei o plástico, vou colocando ali o acetato ali com bastante calma também para não sair. Gente, essa parte aí é uma briga, né? É eu e o acetato brigando, porque ele solta de um lado, eu coloco de um lado, solta do outro, eu coloco do outro. Daqui a pouco eu venho passando a fita durex. Meu Deus, é uma luta, mas dá para fazer. Bem, vocês viram aí que eu coloquei o acetato por fora do plástico, né? Agora eu vou tirando esse plástico, eu vou afundar esse plástico aí, né? Porque na hora que eu for colocar o recheio, esse plástico, eu não colocar o recheio por cima desse plástico e na hora que eu for desenformar o bolo, eu tirar o plástico com recheio e tudo, tá bom, gente? Então eu vou afundando aí esse plástico, né, todinho aí, ó, pra dentro, tá? Vocês vão ver aí que eu levanto e tiro o plástico. Eu poderia ter cortado, ter colocado o acetato. Poderia ter feito muitas coisas, gente, mas o calor no Kengo tava tão grande que tava queimando minha cabeça, eu só queria sair da cozinha. Então parecia que quanto mais eu fazia, mais rápido eu fazia, né, para acelerar ali o processo, para eu descer e ficar no corredor lá embaixo de casa, que passa um ventinho, quanto mais eu queria adiantar, mais demorava. Mas eu fazer o quê? É assim mesmo, né? Então, terminei de acomodar ali o meu plástico, o meu acetato, a minha massa de bolo. Eu vou agora colocando o recheio. E é desse jeitinho que eu falei pra vocês. Eu sempre coloco, esse bolo vai ser de 3 camadas de recheio, porque o meu bolo de corte, esse eu fiz com 3 camadas de recheio, que eu coloquei bastante recheio. Gente, e eu vou mostrar aqui uma coisa pra vocês que é bem legal. A quantidade de recheio que eu tô colocando nesse bolo aí é basicamente a mesma quantidade de recheio que eu coloquei nos bolos redondos. Porém, quando a gente prensa ele dentro da forma ou prensa ele já com o acetato, vocês vão ver aí que o recheio, o bolo parece que ele fica mais recheado, né? Parece que, nossa, olha a quantidade desse recheio, esse bolo tá bem recheado. Mas às vezes não é não, tá, gente? Vocês vão reparar aí que o nosso recheio, a gente consegue puxar ele mais para a lateral do bolo, né? Para fora do bolo. Então, por isso aí, às vezes dá a impressão de aquele bolo tá bem recheadão. Mas porque primeiro eu coloco o recheio e depois eu jogo o acetato, então eu evito a quantidade de recheio, é basicamente a mesma, mas eu evito de passar para lateral, tá? E quando eu já coloco o acetato, aí eu vou acomodando o recheio ali em toda a lateral do meu bolo bem certinho, bem bonitinho. Vocês vão ver do jeitinho que eu tô falando. Já nesse daí de chocolate, vocês vão ver que eu coloquei um pouquinho de recheio, né? Mas eu joguei ele bastante aí pra lateral do meu bolo. E parece que o bolo, sim, ficou só recheio, né? Sem massa, parece que ficou só recheio. No próximo vídeo, na decoração dos 2 bolos, eu vou desenformar ele e vocês vão ver que... Ah, Jesus, parece que nem tem massa de bolo, parece que é só recheio. É muito gostoso. Mas é isso, gente. Eu fui ali, ó, colocando o recheio, acertando meu recheio bem bonitinho. Vocês conseguem ver, ó, a quantidade de recheio é basicamente a mesma, tá? Mas aí a gente consegue, quando tá na forma ou quando já tá no acetato, desse jeitinho aí, ó, vocês conseguem ver que a gente consegue puxar o recheio mais um pouquinho pra lateral do bolo. E é isso, gente. Agora eu vou molhar ali novamente o meu bolo, vou colocar um plástico por cima. Vou mostrar pra vocês aí, nesse bolo aí, o que acontece. O acetato, ele é bem molinho, né? Então, vou mostrar pra vocês aí como que eu faço pra ele ficar bem retinho. Gente, esse vídeo tá cheio de dica, né? Ele bem retinho aí na geladeira, né? Pra esse acetato ele não estufar, o meu bolo não estufar. Então, eu pego ali, ó, as minhas espátulas, ó, e vou colocando ali na lateral, tá vendo?
Pra quê? Para o acetato ele não estufar, o recheio ele não vir para fora. Então eu faço desse jeitinho, eu pego as minhas espátulas e vou colocando aí nas laterais do bolo e aí eu coloco na geladeira. Gente, e até o próximo vídeo, né? O próximo vídeo eu vou estar decorando o bolo. Então, para você que chegou até aqui, né? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, assinar o sininho de notificação. Vou trazer já, gente, a decoração desses 3 bolos. Eu vou trazer tudo junto, também junto ali com a montagem, né? Lá já no polo, né? E é isso, gente. Assina o sininho de notificação que o próximo vídeo já tá chegando. Gente, um beijo grande e até o próximo vídeo.